Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui reunidos em mais um evento da Associação Brasileira de Advocacia Tributária para falar hoje de um tema extremamente importante, a coisa julgada em matéria tributária. Recebemos aqui hoje, para esse importante encontro, debate acerca do tema, os nossos eminentes palestrantes e debatedores, a quem apresento a doutora Fernanda Camano, que é pós-doutora em Direito pela USP, coordenadora do conhecimento tributário no Pinheiro Neto. Fernanda, seja muito bem-vinda. Temos também aqui o professor Fernando Facuri Scafi, que é advogado, professor titular de Direito Financeiro da USP. Seja bem-vindo, Scafi. Temos também a grata satisfação, nosso amigo, advogado, conselheiro da ABAT, Dr. Eduardo Natal, que também é mestre em Direito Tributário pela PUC. Seja bem-vindo, Eduardo. E temos também aqui ainda, presencialmente, nesse nosso plenário, Dr. Alfredo Scafi, que é advogado e presidente do MAI, o Movimento da Advocacia Independente. Seja bem-vindo, Alfredo. Uma honra tê-los conosco aqui. E, obviamente, também não posso deixar de apresentar, que está online, diretamente de Brasília, o nosso querido amigo, procurador da Fazenda Nacional, Dr. Cláudio Cifelder, que tem feito também uma advocacia extremamente importante em torno desse tema, tem uma obra publicada, também uma referência no assunto, e que estará conosco também debatendo esse tema. E o tema de hoje, para todos nós, é a preocupação que a comunidade jurídica tem a respeito da decisão do tema 881 e 885 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Para aqueles que estão nos assistindo, por favor, fiquem à vontade para mandar as perguntas, e nós vamos fazer aqui a nossa conversa num sistema talk show, debatendo e, ao mesmo tempo, expondo as opiniões e os aspectos mais importantes. Alô? Trocar o microfone. Som. Podemos continuar? E como dizíamos, é uma decisão que, como poucas, tem gerado, para além da comunidade jurídica, uma preocupação, uma reflexão, e que tem sido discutido em todos os quadrantes da nossa sociedade, para além do quadrante jurídico especificamente. Então, já dando início aqui à nossa conversa, eu queria, nós temos uma preocupação muito grande em relação a, primeiro, delimitar, ou seja, qual é o objeto, efetivamente, do tema 881 e 885, que foi decidido pelo Supremo em relação à eficácia da coisa julgada, tanto em relação ao futuro, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quanto em relação ao passado, ela retroage e não retroage. Então, eu gostaria de saber, e eu vou direcionar primeiro, em homenagem às mulheres, a nossa pergunta para a doutora Fernanda Camano. Doutora Fernanda, qual especificamente o objeto dessa discussão? E houve aqui uma limitação específica da coisa julgada, uma relativização, um empobrecimento da coisa julgada ou não, E também gostaria de saber, como próximo passo, a decisão ainda não foi publicada, mas se a advocacia, de uma forma geral, tem pensado em embargos de declaração, qual que seria o próximo passo dessa narrativa em relação à discussão do tema ainda no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, cumprimentando e agradecendo a sua participação e dos demais. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao Halley e à ABAT pelo convite. Uma honra sempre estar na ABAT e gostaria de cumprimentar também os integrantes desse painel, Dr. Eduardo, Dr. Alfredo, Dr. Fernando Scafi, a quem eu tenho a honra de dividir alguns momentos, sobre esse tema. E, enfim, vamos já passar para as respostas, se nada é absoluto, porque a gente tem que lembrar, quem está nos ouvindo, que os acórdãos não foram publicados. Então, a partir do momento que os acórdãos forem publicados, nós vamos saber exatamente o teor dos votos. Mas, independentemente disso, o que foi julgado? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal vinha há muito tempo, essa discussão existe há muito tempo, e só agora foi definida para a matéria tributária pelo Supremo Tribunal Federal, que é se um precedente do Supremo Tribunal Federal, contrário a uma coisa julgada,
ele faz cessar os efeitos dessa coisa julgada nas relações jurídicas de trato continuado, né? Eu queria lembrar que essa foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre esse tema. E quais precedentes nós estamos falando, pelo menos até esse momento? Decisões em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e decisões em ações no controle, proferidas no controle concentrado. Então, são esses dois veículos que fizeram que o Supremo deliberasse que, uma vez decidido algum assunto tributário de forma contrária às coisas julgadas, essas coisas julgadas passariam a não mais produzir efeitos a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal. Por que houve uma comoção na sociedade tão grande depois do julgamento? Qual é o ponto? Qual é o X da questão? O X da questão foi que o Supremo Tribunal Federal, a pretexto de dar um efeito prospectivo à sua decisão, acabou olhando para trás no tema da contribuição social sobre o lucro, né? Olhando para trás por quê? Existiu uma DIN, a DIN 15-2, em 2007, dizendo... para a gente simplificar, depois a gente pode nós podemos nos aprofundar, mas dizia que seria consonal à Lei 7.089 de 88. Não era bem isso que ela falou, não foi bem isso que se decidiu, porque essa DIN foi julgada improcedente e não teve maioria absoluta dos votos no sentido da declaração de constitucionalidade dessa lei. É um pouco técnico, mas enfim. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2007. Então, quando em 2023 é a primeira vez que o Supremo decide o assunto em matéria tributária, ele olha para trás no tema da contribuição social sobre o lucro e ele dá um efeito, né? Aquela decisão de 2007 que ela não tinha, qual é? De cessar desde aquele momento, as coisas julgadas em matéria de contribuição social sobre o lucro, a própria decisão do Supremo, que vai ser confirmada pelos acórdãos depois que forem publicados, mas nos parece que a própria decisão do Supremo Tribunal Federal acabou dando um efeito retroativo, porque ela se voltou para o passado e acrescentou um efeito àquela decisão que aquela decisão não tinha. Então, houve uma contradição entre a própria tese jurídica fixada nesse precedente, que diz que a cessação dos efeitos da coisa julgada não pode operar efeitos retroativos, né? A tese jurídica fixada foi essa, mas ao Supremo olhar para trás, para o caso concreto, e aplicar essa tese no caso concreto, ele acabou por otorgar um efeito retroativo. Então, essa é a discussão, Halle. Muito obrigado, Fernanda. Eu queria pegar um gancho com isso que você está dizendo, já perguntando para o professor Scarfe o seguinte. Houve aqui, professor, uma aplicação retroativa da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando, além de cessar a eficácia pró-futuro nas relações jurídicas de trato sucessivo, ela retroopera para o passado, ou isso seria apenas um efeito pretérito inerente às sentenças declaratórias e, naturalmente, se aplicando para o passado, já que uma decisão judicial, ela principalmente numa ação de natureza declaratória, ela olha o quadro fático normativo do passado e, a partir daquele quadro fático normativo, ela decide no presente quais são os efeitos daquela situação jurídica do passado até hoje. Ou haveria, e eu queria também já emendar com uma questão, né, em relação à modulação. Seria necessária a modulação para se ter efeitos pretéritos, ou os efeitos pretéritos já decorrem da própria natureza declaratória da decisão? E então nós não teríamos efetivamente uma retroatividade, mas apenas os efeitos pretéritos, e aí sim, em havendo efeitos pretéritos, depois eu também quero saber a opinião, se não seria então o caso de modular, pensando na segurança jurídica. Então eu queria, não me estendendo, porque obviamente a palavra é do nosso convidado, ouvir o professor Scarfe. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, é muito bom estar com vocês todos aqui e com as pessoas que nos ouvem. É sempre um grande prazer, ainda mais com essa característica deles poderem intervir no nosso debate, apresentando perguntas, e isso é sempre muito bom, porque é uma forma de ampliar o debate e permitir uma interação. Então, esse é um aspecto primeiro que eu quero destacar e agradecer. Segundo,
A rigor técnico, não teria mais nada a dizer depois da excelente explicação feita pela Fernanda, que eu vou completar num aspecto ou no outro. O ponto é, Ale, esta é uma decisão paradigmática. E uma decisão paradigmática com uma característica que eu vou fazer aqui uma espécie de uma cautela para todos. Quem está aqui e quem está aí nos ouvindo. Tudo que está sendo dito aqui por qualquer um de nós, eu estou até me arvorando como porta-voz, estamos fazendo sem o acórdão ser publicado. Então, o que se tem são 2 parágrafos apenas e uma comoção enorme, tanto no setor da advocacia quanto no setor empresarial. Então, vamos limitar a nossa análise, rigorosamente possível, a 2 parágrafos publicados e uma montanha de debate que já foi feito em plenário e também por nós. Então, feito isso, eu vou dizer o seguinte: nós não temos uma decisão. Nós temos aqui um divisor de águas, que é uma coisa diferente. E esta decisão tem 2 âmbitos. Um âmbito geral de articulação entre controle difuso de constitucionalidade e controle concentrado de constitucionalidade. E o segundo âmbito é a aplicação desta articulação entre as 2 formas de controle ao caso concreto, que é o caso da CSSL. Então, qual é o ponto para poder te responder? O julgamento efetuado, ele diz respeito à articulação entre esses 2 tipos de controle. A grande questão, Harley, é uma articulação entre o controle difuso de constitucionalidade e o controle concentrado. Não vamos esquecer que esta decisão é uma decisão em repercussão geral. Ou seja, é uma transformação daquilo que é controle difuso para uma regra válida para todos, equivalente ao concentrado. Neste sentido, a grande decisão e a grande novidade é a ideia de que a coisa julgada, tá certo, deve cessar automaticamente. Em coisa julgada individual, nas relações tributárias de trato continuado, em face de uma decisão de controle concentrado ou equivalente como repercussão geral. Esta é a novidade. Esta é a grande novidade da questão. Portanto... Desculpa, Scaff, que a doutrina já admitia isso, já com uma certa tranquilidade, havia divergência, mas o Supremo agora vem e traz isso de forma oficial. Uma coisa é o papel da doutrina, tá certo? E você vê, no próprio parecer, aquele de 2010, 11, obrigado, Fernanda, 2011, da Procuradoria da Fazenda Nacional, tem uma montanha de citações doutrinárias nesse sentido. E cá entre nós, este aspecto foi decidido por 11-0. Quer dizer, nós não estamos falando de alguma coisa que não, talvez uma dissidência, é 11-0. Ou seja, tem lógica o que foi decidido. Você não pode ter uma decisão isolada em que alguém, por sorte ou por azar, tá certo? Tem algo, uma decisão que o obriga ou desobriga de pagar imposto em face de todos os outros. Porque não vamos esquecer, alguém pode ter uma coisa julgada contra a empresa, obrigando a pagar, por exemplo, PIS, COFINS, tendo como base de cálculo ICMS. Sabe Deus, nesse Brasil todo, alguém pode ter uma sentença dessa, transitar no julgado contra si. Com esta decisão agora para todos, e esta nova posição do Supremo Tribunal Federal, até esse tipo de decisão cai. Ou seja, a novidade é o desfazimento automático da coisa julgada individual em face do controle concentrado, a favor ou contra o contribuinte, tá certo? Controle concentrado ou equivalente como repercussão geral. Assentado este ponto, vamos para a segunda parte do julgado, segundo nível do julgado, que é a aplicação deste julgado ao caso concreto. Como não tem acórdão, tá certo?
só tem aqueles 2 parágrafos, o que é que se lê dos parágrafos? A tese que eu acabei de relatar. E a tese que eu acabei de relatar entre a articulação entre o controle concentrado e o controle difuso é: quando isto for aplicado, não haverá retroação. Não haverá retroação. Portanto, e para poder te responder e não monopolizar a fala, se era necessário modulação, eu acho que não. Eu acho que não, porque para mim é muito claro. Em face da novidade da tese, tá certo? Ela se aplica doravante, ou seja, daqui para frente, com as ressalvas estabelecidas nos 2 parágrafos, que é a única coisa que estão assentes e publicados, que esta decisão não tem efeito retroativo e, para efeitos futuros, respeita-se a anterioridade 90º, etc. Aí alguém vai dizer, primeiro, se você está dizendo que não modula, qual é o efeito? O efeito é doravante, daqui para frente. Ou seja, não tem aquela ideia do efeito declaratório para trás. Por quê? Porque tem uma novidade. E a retroação é barrada pela própria jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, que exigia ações rescisórias para desfazer a coisa julgada. E agora não precisa mais. Neste sentido, e para fechar, onde é que está a comoção? A comoção está em 2 pontos, a meu ver. Primeiro, numa manifestação do ministro Barroso, que circulou a internet como um todo. Ele deu uma entrevista. E aí, na entrevista, falou de algumas fórmulas que talvez não fossem as mais adequadas para a aplicação da tese ao caso concreto. Portanto, aqui, se considerar a posição dele, tem uma contradição entre o que foi decidido no Supremo para todos e o que foi manifestado pelo ministro Barroso. Segundo ponto, um artigo do ministro Gilmar Mendes no Globo, aonde ele segue uma posição de aplicação da tese ao caso concreto que também distorce aquilo que foi colocado na tese. Portanto, adotado esse procedimento duplo, eu acho que não há como retroagir e não tem este efeito colocado, o que não afasta o necessário embargo de declaração para esclarecer este ponto, mas não para reabrir a discussão da votação da modulação, que talvez o embargo de declaração para este ponto seja excessivo, mas esclarecer os efeitos, sem dúvida, são necessários. Perfeito. Eu queria, antes de a gente voltar nesse tema, eu queria depois te ouvir um pouco em relação a essa questão da modulação, seja principalmente nos embargos de declaração, olhando um pouco menos pela retroatividade, mais pela segurança jurídica. Queria ouvir um pouco em relação a isso. Porém, antes eu queria devolver um pouco a palavra para a Fernanda, e já vou passar também para os demais. Eu sei que o Eduardo está ali querendo falar, mas eu queria ouvir uma coisa, Fernanda. Em função da exposição que o SCAF fez, fica muito claro que nós temos uma cessação de eficácia pro futuro da coisa julgada e entra também a questão da imutabilidade em relação ao passado. Mas nesse caso concreto, nós não teríamos dois padrões, ou seja, 2 parâmetros. Uma geral, e essa seria a regra geral da tese fixada pelo Supremo. Mas, no caso da CSL, nós não teríamos um diferencial de lá no passado já termos uma ação direta de inconstitucionalidade e essa ADI ter vindo antes de decisões posteriores transitadas em julgado. Então, essas decisões posteriores transitadas em julgado não seriam justamente aquelas que teriam as suas eficácias cessadas a partir da decisão do Supremo? Ou você considera que isso ainda assim seria uma aplicação retroativa, seria uma contradição quando o Supremo diz, olha, aplica-se a irretroatividade, mas eu estou dando efeitos retroativos? São 2 os pontos. Primeiro que no tema da contribuição social sobre o lucro, especificamente nesse tema, os trânsitos em julgado dos contribuintes ocorreram em 1992, 1993. Não houve trânsito em julgado, isso assim, como regra, a menos que alguém diga, não, meu trânsito em julgado foi depois de 2007. Mas não houve trânsitos em julgado após 2007.
Os trânsitos em julgado eram anteriores. Mas os anteriores a 2007 estão respeitados pela decisão do Supremo Tribunal Federal? Eles estão respeitados até 2007, contando 90... quer dizer, a gente não sabe, né? Até 2007. De 2007 em diante... Haveria a cessação da eficácia haveria pro a futuro. cessação. Mas é esse o ponto. Porque o Supremo Tribunal Federal, quando em 2023 olha para trás e fala, não, a cessação ocorre desde 2007, sendo que os contribuintes tinham os trânsitos em julgado formados, esse olhar para trás significa atribuir efeito retroativo. E isso eu acredito que é um ponto muito importante, inclusive para a sociedade. Eu queria levantar 2 aspectos. O primeiro deles... A Procuradoria da Fazenda Nacional fala muito em violação à isonomia. Só que, no meu modo de pensar, a violação à isonomia ela só existiria se um contribuinte não pudesse, usufruísse de uma decisão judicial transitada em julgado eternamente. E não é o caso. Todos os contribuintes, a partir de 2023, vão se submeter ao pagamento da CSL. Então, dizer que alguns contribuintes que obtiveram decisões transitadas em julgado violam a isonomia em relação aos demais, no meu ponto de vista, isso não pode, é inadmissível, porque isso faz parte do sistema do controle difuso de constitucionalidade. Até porque, então, vamos rasgar do Código Tributário Nacional o Instituto da Prescrição, decadência, porque isso violaria a isonomia. Então, não faz o menor sentido para mim dizer que quando você tem uma demarcação no tempo de usufruto de uma decisão, que as partes podem usufruir de uma decisão, isso naturalmente viola a isonomia. Significa jogar no lixo o controle difuso de constitucionalidade. Perfeito, perfeito. Eduardo, estou vendo que você está querendo falar. Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Boa tarde. Em cima, exatamente em relação ao que a doutora Fernanda acaba de comentar, e depois até com a oportunidade de ouvir o Dr. Cláudio Cifelder lá em Brasília, a questão da isonomia. Porque, veja, o Dr. Fernando Facuri Scaff muito assertivamente observa que o acórdão ainda não foi prolatado. Então, tudo isso aqui está sendo falado apenas com base naqueles 2 pontos da tese, o 1 e o 2. De todo modo, quando a gente fala em isonomia, e aí eu acho que é um ponto importante, veja, quando o Supremo Tribunal Federal modula efeitos de processo judicial julgado em repercussão geral ou em controle concentrado, ele também faz um recorte com relação à isonomia, porque quem ingressou muitas vezes com a ação judicial vai ter um direito diferente daquele outro contribuinte que não ingressou com a ação judicial. Então, agora, colocar também a questão da isonomia para o passado não seria contraditório, efetivamente, até porque quem ingressou com a ação está, em princípio, em situação diferente de quem não entrou com a ação judicial. Portanto, esse é um aspecto que o Supremo precisaria ponderar. Até colocando aqui, já que eu vi que o professor Fernando olhou para mim, o que ele pensa a respeito desse aspecto? Não, vamos lá, aquele negócio, já que levantou a bola, vamos entrar. Vamos falar um pouco de concorrência. Eu sei que isso aqui é o ambiente do direito tributário, mas há anos eu levanto a questão de que um dos aspectos mais importantes para a questão concorrencial é a matéria tributária. Tá certo? Então, a decisão do Supremo de 11-0 prevalece a concorrência sobre a segurança jurídica individual. Ótimo. Vamos olhar um pouco da concorrência? Vamos olhar? Na concorrência passados de 2007 para cá, não vamos nem falar do 2007 para trás no caso da CSL, 2007 para frente, o que já tinha que concorrer já foi. O pagamento do tributo de 2007 para cá não trará efeitos concorrenciais absolutamente nenhum. Isso será no máximo... Já se consumou. Claro, a concorrência já foi. Isso é, no máximo, uma isonomia formal. Isonomia formal. Porque, em concreto, a isonomia se dará a partir da anterioridade cumprida no primeiro dia do exercício seguinte, aquela regra que todos conhecem. Portanto, a ideia de puxar o pagamento da data de 2007, a ADI 15, ótimo, a memória da Fernanda é ótima, a ADI 15 para cá é um erro.
Sob o argumento concorrencial, a concorrência se esvaiu no passado. Logo, este argumento não prospera também sobre o aspecto concorrencial. É um erro. Perfeito. Eu queria, só deslocando um pouquinho, e a gente já volta na questão tanto do argumento concorrencial, e depois o Cláudio já está conosco também, depois eu queria ouvir o Cláudio, antes eu queria ouvir o Alfredo. Alfredo, em relação, olhando um pouco, né, a gente comentou no início a comoção, até o SCAF comentou a comoção que isso teve da comunidade, não só jurídica, né, extrajurídica, em toda a sociedade, e uma preocupação do empobrecimento, ou pelo menos da diminuição da força da coisa julgada, que é uma cláusula pétrea constitucional, extremamente importante, né, como um dos pilares da segurança jurídica do nosso Estado Democrático de Direito. Olhando um pouco o reflexo disso, né, não só para o contribuinte, mas para o advogado e fora também dos processos tributários, né, olhando um pouco também para outras relações jurídicas, até de direito privado, qual que é a tua visão sobre isso, né? O ministro Barroso também deu uma declaração, enfim, fez um comentário sobre que o contribuinte apostou, né, que então teria inclusive uma aposta. Eu entendi o contexto que ele deu essa declaração, mas a minha pergunta é: a aposta, mesmo não quando o contribuinte propõe uma medida judicial e discute, ou mesmo quando ele deposita, mas e quando ele age sob o manto de uma coisa julgada, ou seja, decidida com o beneplácito do Poder Judiciário? Se o contribuinte é responsável, o Poder Judiciário também é responsável, porque ele deu o beneplácito, né? Entrariam questões até de responsabilidade do Estado aí. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso e o impacto que você vê em termos pragmáticos disso até na advocacia. Obrigado, Halley. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, professor Fernando, professora Fernanda, professor Eduardo. Eu, na verdade, não tenho a qualificação, sou aluno dos professores aqui, tenho ouvido muito e tenho aprendido muito com relação a isso. Somos todos. É verdade. Mas, assim, o que está acontecendo é uma preocupação com aquele que é o dono do processo, que é o dono da tese. O processo é do advogado, ele não é do judiciário. A gente precisa deixar muito claro que a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Como disse o Eduardo, quem discutiu e ganhou, teve muito esforço de discutir e ganhar. Isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Você tem 3 instâncias, você vai ao Superior Tribunal de Justiça. Depois gostaria até de fazer uma reflexão. Qual é a importância do Superior Tribunal de Justiça hoje, com tantas normas constitucionais, inclusive na questão tributária, que acaba tudo sendo revertido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos, sim, 4 instâncias no Brasil. Isso é uma luta incessante da advocacia. Porque a advocacia, unida a um empresário que precisa do advogado para discutir a tese, é a grande vítima dessa brincadeira de mau gosto, de se querer, eventualmente, num acórdão que está para sair, desrespeitar uma coisa julgada, que, na verdade, produziu o ato jurídico perfeito, porque o exercício da coisa julgada é um ato respeitando a própria decisão judicial. Então, a coisa julgada não é só para o advogado que entrou com a tese, ganhou, venceu, convenceu o juiz. É para o empresário e é a segurança do próprio judiciário, de dizer, olha, essa matéria foi maciçamente discutida até as últimas instâncias e formou-se coisa julgada. E no caso, não é uma coisa julgada qualquer formal, é uma coisa julgada em matéria de direito, de matéria tributária. Então, eu vejo, Halley, com muita preocupação, a omissão que a OAB encara essas coisas no Brasil. Né? É muito tranquilo quando você tem hoje no Brasil menos de 10% dos inscritos na advocacia advogando. Porque existe um relaxamento, existe uma falta de incentivo, existe uma decepção com o ambiente judiciário. Né? E todos nós nos formamos advogados. A gente se forma advogado. Depois, se você quiser prestar concurso, como eu fiz uma época na minha vida, você entra para o setor público. E eu disse na FEComércio, inclusive na companhia do professor Fernando, da professora Fernanda, uma frase que eu escutei de você num almoço, dizendo o seguinte: dos operadores do direito, quem sofre com esse tipo de decisão é só a advocacia. Porque vamos ser muito sinceros aqui. Quem está no poder público, juízes, promotores, defensores, procuradores, delegados,
em tese, ou obviamente, né, é o que a gente espera, ganha um salário. Nós não, nós temos receita variável, a gente sai devendo todos os meses. Como é que você encara na advocacia com os seus clientes explicando uma insegurança jurídica como essa? E você sentiu que, a partir dessa decisão do Supremo em relação aos teus clientes, também uma preocupação mais generalizada em relação a esse assunto sem também? Dúvida, sem dúvida. Isso, né, todos nós sentimos bastante, né? Exato. E na verdade, Haley, veja só, a minha preocupação é de 2 pontos. Minha preocupação é que nós temos que agir em 3 vertentes. A advocacia está subrepresentada. A OAB não se manifesta. Me parece que a OAB vive num clube de amigos, num castelo, num altar, que ela não enxerga a dificuldade da advocacia. Primeiro que a proliferação das faculdades foi insana. Isso é um outro tema, mas a gente precisa citar. Os profissionais saem muito mal formados. Na coragem de advogar no direito tributário, com tantos escritórios tão bem formados, com tantos profissionais qualificados, você já desiste de antemão. Né? Aí vem uma pessoa dizendo o seguinte: não, mas eu sou vocacionado para advogar na advocacia tributária. Eu amo contabilidade, eu adoro matemática, eu só fiz direito para fazer direito tributário. Aí vem uma decisão dessa. Então, isso preocupa, Haley, no sentido de que ou a gente levanta a cabeça em termos de OAB, em termos de empresariado, o empresariado gerando uma insegurança jurídica, como é que o Brasil vai receber investimentos? Porque geral, hoje, professor, essa decisão ela não fica aqui um mês. Ela em 5 minutos o mundo inteiro sabe o que é que uma Suprema Corte está fazendo. Como é que isso repercute lá no futuro? Como é que isso repercute nos investimentos num país como o nosso, que é o celeiro da humanidade em vários aspectos? Então, a minha preocupação é macro, não é só com relação... O direito tributário está consertado. A gente percebe aqui que os professores, de uma forma ou outra, são tão bem qualificados que procuram de toda forma dizer como é que nós vamos consertar essa barbaridade que está acontecendo. E existe o conserto, mas profundamente analisando, a gente vê que isso pode matar a advocacia. Essa é a grande preocupação que eu tenho, porque você precisa valorizar a advocacia. A advocacia está na Constituição, no artigo 133, e me parece que essas pessoas, que são as pessoas que estão no arcabouço do Estado, não estão se preocupando que não existe o Estado de Direito sem a advocacia presente. Esse é o grande problema. Perfeito, Alfredo. Muito obrigado. E assim, eu queria pegar um gancho com isso que o Alfredo está dizendo. Eu não sei se o Cláudio Cifelder já está e eu posso trazê-lo já para o nosso debate. Quando eu puder trazer o Cláudio, vocês me avisem. Eu vou continuar aqui e eu queria direcionar novamente a questão aqui para o professor Scaff e, na sequência, vou passar também para a doutora Fernanda, em relação a um aspecto. O Alfredo comentou muito em relação à segurança jurídica. E aqui nós estamos discutindo uma relativização ou uma sensação de eficácia pró-futuro da coisa julgada. A mim parece que nós temos situações um pouco diferentes quando você tem uma decisão do Supremo que cessa a eficácia em relação ao jurídico de trato sucessivo doravante, e uma situação quando você já tem lá no passado uma ação direta de inconstitucionalidade, e entendi e compartilho também da opinião da doutora Fernanda, mas eu queria ouvir um pouco, Scaff, em relação à segurança jurídica. Você comentou, pelo que eu entendi, que talvez não seja o caso, né, de tratar de modulação, mas nós temos decisões transitadas em julgado, mesmo depois da DI, ainda que não sejam muitas, ou antes, né, da DI de 2007 e depois também, que o contribuinte em decisões de controle de constitucionalidade, né, incidental, interpartes, tinha uma proteção jurídica, né? Isso me parece que é mais do que uma mudança de jurisprudência, né? Se nós formos olhar, fazer a leitura lá do artigo 27 da 9868 de 99, que trata da modulação de efeitos, quando ele diz da proteção da segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal poderá, né, modular o efeito da decisão. Me parece que, mais do que uma alteração de jurisprudência, nós temos uma mudança em relação a um estado de um contribuinte que tinha uma coisa julgada. Ele estava protegido por esse manto da coisa. Então, me parece que isso mais forte ainda é. Se é mais forte e tem a possibilidade, eu não vou nem entrar na aplicação retroativa da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu vou ficar um pouco até na linha da eficácia pretérita da declaração de constitucionalidade, levando em consideração a situação jurídica passada. Independentemente de retroagir ou dizer que tem uma eficácia pretérita, se atinge
E aí passou, professor Scaff, muito tempo. Eu tive o beneplácito do Poder Judiciário e tenho o princípio da confiança que é inerente ali ao princípio da segurança jurídica. Somente por esses fatores, eu contribuinte que tem uma coisa julgada individual, já não teria que ter uma proteção, independentemente de discutir se há uma aplicação retroativa ou não, mesmo para aqueles que entendem, é aí que eu quero chegar, que há possibilidade, ou para a Procuradoria, que há possibilidade da aplicação retroativa, ou que isso é uma aplicação retroativa, ou seja, não é uma aplicação retroativa, é um efeito pretérito de declaração de sentença ou de decisão de natureza declaratória, mesmo nessa hipótese, em virtude da supremacia do princípio da segurança jurídica, desses critérios que aponto aqui, já não se teria que, no mínimo, modular para que se levasse em consideração a eficácia daqui para frente, ou, se não for modular, professor Scaff e Fernanda, nessa ordem eu vou passar a palavra, no mínimo eu não teria que levar em consideração, então, que olha, não há possibilidade mesmo de retroatividade, não tem retroatividade da decisão, jamais, e aí eu não dialogo com aquele que pensa diferente. Então aqui a minha pergunta é no sentido de, para aquele que pensa diferente, eu não tenho ainda assim critérios jurídicos que superam essa situação da retroatividade? Vamos lá. Não sei se ficou claro, aí eu acabei... Vou tentar resumir. Você sabe que antigamente a gente falava que vou fazer uma exposição telegráfica. Isso ficou tão velho hoje que você diz assim, vou mandar um tweet. Fica mais fácil. Um tweet. A lógica é simples, pessoal. Em concreto, foi discutida a modulação e ela não passou. Ponto. Então vamos botar o que nós temos de dado fático. O fático não passou. Não sendo passada a modulação, quais são as possibilidades? Bom, o embargo de declaração pode vir a discutir, quero reabrir a discussão da modulação. É uma possibilidade processual que eu diria remota, de eficiência, eficácia remota. O que precisa ficar claro é que essa decisão não atinge fatos passados, ela mudou o paradigma, tá certo? Tendo mudado o paradigma, ela não pode retroagir, até porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do tema, isso aqui é uma memória, 734-62, relatada pelo ministro Zavascki, que disse, para desfazer a coisa julgada, precisa de ações rescisórias. Qual é a novidade? Agora não precisa mais, mas até janeiro deste ano precisava. Daí a grande diferença, daí a novidade. Portanto, você dizer não precisa de ação rescisória para uma coisa que foi julgado em 2007 pela ADI é um erro, porque não tinha esta conexão entre controle concentrado e controle difuso, o que só se dá agora com a novidade do desfaz automaticamente a coisa julgada. Então, não tem como dar efeito retroativo nisso, sob pena de violar a coisa julgada. Podia desfazer a coisa julgada, sim, com ação rescisória. Qual é o prazo da ação rescisória? 2 anos. Passaram os 2 anos, acabou. Alguém pode dizer, mas conta-se os 2 anos da mudança de posição do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, agora, março de 2023, não precisa mais disso. Desfaz automaticamente. Então, qual é a lógica do embargo de declaração? Esclareça este ponto. A partir de quando esta decisão do tema 881, 885 passa a vigorar. Sem questão de modulação. Porque reabrir a discussão da modulação talvez seja imprudência. Perfeito, talvez. Perfeito. Eu queria, antes de trazer o Dr. Cláudio Ciffredi, que está conosco ali, estou vendo ele no vídeo, eu queria aproveitar essa fala do professor Fernando, passando a palavra para a professora Fernanda. Eduardo vai falar. Eu queria fazer um comentário em cima do que o professor Fernando Fica colocou. À vontade. Então, e até depois para depois ouvir o Cláudio. Para passar para a doutora Fernanda. Até porque é um assunto que ela trata com profundidade. Não tendo a rescisória
o debate em relação à ação revisional, se pudéssemos também falar do artigo 505 do Código de Processo Civil, quer dizer, não seria objeto também, ou foi objeto de debate no Supremo Tribunal Federal, ainda que nós não tenhamos o voto, e se efetivamente para esses casos seria, vamos dizer, a revogação da coisa julgada individual naqueles processos lá de 92 necessitariam de poderiam ser objeto de ação revisional ou não? Esse é um aspecto. Eu não sei se o Halley tem algum outro comentário. Eu só queria esclarecer qual foi o fato que ocorreu naquele julgamento do dia 8 de fevereiro, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu por 11 votos a 0 que um precedente contrário a uma coisa julgada cessa os efeitos prospectivos automaticamente, sem necessidade rescisória. Para a matéria tributária, isso foi a primeira vez que o Supremo decidiu isso. Fazendo, ele houve, pelo que eu me lembro, até um debate sobre o artigo 505 do CPC, e se entendeu, isso a gente vai confirmar, obviamente, quando forem publicados os acordos, mas se entendeu que esse artigo 505 seria aplicado para questões específicas e não para essa questão geral. O ponto que realmente ficou em aberto, como falou o professor Scaff, é a ofensa, né, o efeito retrooperante que essa decisão do Supremo Tribunal Federal deu à decisão da ADIM 15-7. Por quê? Porque essa ADIM só dizia, ela julgou improcedente o pedido. Então, a gente tem um ponto muito técnico que a gente vai ter que explorar nos embargos, mas ela atribuiu um efeito que essa ADIM não tinha. A decisão de 2023 atribuiu um efeito que essa ADIM não tinha, de modo que, ao fazê-lo, está em nítida contradição com o próprio item 2, como fala o professor Scaff, da tese que a gente conhece, a única coisa que a gente tem publicado até agora. Eduardo, você comentou um pouco, antes de nós entrarmos, sobre a sua preocupação em relação a essa visão do Supremo Tribunal Federal de trazer, né, e o professor Scaff comentou isso, a relevância ao princípio da livre concorrência, ao princípio da isonomia, né, e nós vimos que a doutrina e o Supremo também trouxe muito a cláusula rebus sic stantibus, né, quando há alteração de estado de fato ou direito, a partir dali você muda, a decisão do Supremo muda a ordem jurídica constitucional. A relevância desse aspecto, né, para essa discussão, como que você analisa esse aspecto, qual a relevância dele na sua visão? Bom, Halley, tem pessoas até mais autorizadas do que eu para falar sobre isso. É a dissertação de mestrado do Claudio Seefelder, com base na teoria do ministro, dos votos do ministro Teori Zavascki. Mas, enfim, né, a questão da mudança de estado de fato ou de direito, me parece que é uma questão que deve ser levada a efeito no voto. Nós não enxergamos isso ainda no extrato da tese que acabou de sair, e que essa construção, né, veja, isso foi amplamente debatido, a doutora Fernanda deve ter informações até mais relevantes do que eu no aspecto, porque foram algumas sessões de julgamento que tocaram nesse ponto, mas acho que a construção, e esse é um aspecto que eu conversei com você até antes do nosso evento, se deu muita ênfase realmente ao que o ministro Barroso acabou falando após o julgamento, de que seria uma questão concorrencial e de isonomia. Então há, assim, a princípio, uma interpretação de que o caso que a tese foi resolvida com base apenas no princípio da isonomia e também com base, não que seja pouco, é bastante, mas com base na questão concorrencial. O professor Scaff, sem dúvida alguma, também é mais autorizado do que qualquer um que está aqui nessa sala. Porém, deve existir um fundamento lógico-semântico, na expressão, se a gente considerar aí como se faz a interpretação jurídica, né? Até, óbvio, chegando a questões pragmáticas, de como se chegou a essa
a esse resultado de julgamento. E isso tem que estar no voto, né? Inclusive porque é o ponto fundamental, inclusive, do que a Procuradoria defendeu e muito veementemente durante o processo. Quer dizer, se há uma mudança de estado de fato de direito, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus, ela precisa fundamentar esse acordo, na minha interpretação. Eu acho que esse é um ponto que ainda não veio e que provavelmente deve vir, e a gente aguarda ansiosamente por isso. Ok, Eduardo, obrigado. O Cláudio já tem o som? Doutor Cláudio, nos escuta? Me escutam? Perfeito, estamos escutando. Estamos te escutando. Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo, amigo. É um prazer estar com vocês. É claro que a presença física ela é insubstituível, né? A gente está aqui, eu não consigo vê-los, viu, Haley? Eu demorei um pouquinho para escutá-los também. Eu entrei há pouco mais de 15 minutinhos para escutá-los. Então, primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite, pedir desculpa por esse desencontro aí tecnológico, que acabou impossibilitando da gente ter entrado. Eu entrei religiosamente às 4h10, mas problemas técnicos não permitiram que eu estivesse com vocês antes. Eu queria agradecer, Haley, primeiro o convite seu e do Eduardo Natal também, 2 amigos que eu respeito demais. Então, uma honra para mim estar aqui, Haley. Obrigado pelo convite seu e do Eduardo. Queria também dar meu boa tarde para a professora Camanha, também, que é uma grande conhecedora da matéria. Ao professor Scarpa, também tem minha admiração aí. Cito ele na minha tese de mestrado, conheço o trabalho dele. O outro também, advogado presente, que também é Scarpa. Então, eu dou a minha boa tarde a todos. Me escutam bem, Haley? Perfeito, Cláudio, estamos te escutando. Seja bem-vindo aí. Eu queria te ouvir um pouco também. Nós estamos debatendo um pouco o assunto aqui e eu queria ouvir suas considerações sobre o que você ouviu. Eu peguei uma parte final, Haley, você falando um pouquinho sobre a coisa julgada, né? A questão da retroatividade, vou falar da revisional, natureza da ADI, né? Que teria só sido julgado improcedente, a questão do precedente, né? Do Supremo, como alterando o suporte jurídico. Eu vou colocar algumas questõezinhas aqui, de forma também muito objetiva, mas já agradecendo mais uma vez a oportunidade e parabenizando também os participantes que também agregaram aí, tenho certeza. Eu perdi, com certeza, deixei de aprender aqui hoje um pouco, porque peguei só os últimos 10 minutos. Mas eu queria falar um pouquinho, Haley. Primeiro dessa questão da coisa julgada, né? A coisa julgada, é claro, é um dos estudos mais relevantes, né? Mas é importante deixar claro que na jurisprudência do Supremo, Haley, a coisa julgada não é um instituto de caráter absoluto, né? O Supremo tem mostrado isso, desde aquela questão do ministro Toffoli, na questão da paternidade, como também no tema, outros julgados, né? Ações declaratórias e outros temas, em que ele tem deixado claro que ela não é um valor absoluto e pode ceder aos outros princípios constitucionais. O Supremo fez isso, inclusive, quando julgou aqueles dispositivos do Código de Processo Antigo e também do novo Código, a respeito da ineficácia da coisa julgada em sentido contrário ao Supremo. Então, o Supremo ali deu eficácia rescisória às suas decisões, quer dizer, após a decisão do Supremo, qualquer juiz no Brasil que decidir de forma contrária, eventual execução desse título judicial é ineficaz. Ele não é dali para frente, não. Ele não tem validade zero, desde o começo. Quer dizer, ele dá um efeito rescisório retroativo. Então, o Supremo já tem uma jurisprudência de não considerar a coisa julgada um instituto de caráter absoluto. Mas no nosso caso aqui, Haley, nós não estamos falando de coisa julgada. Nós estamos falando aqui de eficácia de coisa julgada, que é diferente, né? A coisa julgada, a gente rescinde com ação rescisória. A eficácia, não. A eficácia é o efeito natural de uma sentença. E, Haley, eu posso dar vários exemplos aqui para você. O juiz condena uma parte a pagar uma outra parte. Ela vai lá e paga, acabou. Ao natural, aquela sentença se exauriu. Isso é um exemplo de processo civil que a gente tem. E a eficácia não é só com coisa julgada. A eficácia é de uma liminar, é de uma sentença. Tem muitas decisões que têm eficácia antes do trânsito em julgado. Então, a gente não pode confundir coisa julgada com eficácia. Isso é importante. E aí a gente entra... Por que da confusão, Haley? E eu acho que ela tem uma lógica, essa confusão. A confusão é o seguinte: a atividade típica do Poder Judiciário
é o quê? A análise de fatos pretéritos, Haller. Essa é a grande X para entender essa questão. Todo advogado, nós aprendemos isso na faculdade, na petição inicial ele fala dos fatos. São fatos já acontecidos no passado. Ocorre na relação jurídica tributária de trato continuado, Haller, o STJ, mudando essa natureza típica do judiciário, que é analisar o passado, entendeu que nas relações jurídicas de trato continuado, a coisa julgada vai valer para frente. Haller, no nosso sistema jurídico, só tem a lógica dos 2 anos da ação rescisória se o fato ficou para trás. Por isso que a coisa julgada está resolvida no passado. Aqui no direito tributário, o STJ mitigou a súmula 239, que dizia que a coisa julgada vale para cada exercício. E jogou o efeito dessa coisa julgada para frente, para o futuro, numa atividade atípica do Poder Judiciário. Quem regula para frente as coisas é o Poder Legislativo. O Legislativo edita normas para frente. O Judiciário edita normas, no caso concreto, para o passado. E para desenrolar esse problema sistêmico que foi criado com essa coisa julgada, produzindo efeitos eternamente, foi-se criada pelo ministro Teori e baseado em ensinamentos antigos, viu, Haller? Uma tese de mestrado dele, de 99, século passado ainda, que toda coisa julgada, quando gera os seus efeitos para frente, ela fica condicionada à cláusula rebus sic stantibus. Isso quer dizer o quê? Alternou seu suporte fático ou jurídico, ela não gera mais efeitos. E eu vou dar 2 exemplos aqui, Haller, que são tranquilos também. Primeiro, um auxílio-doença. Imagina um segurado do INSS busca um auxílio-doença do INSS e tem negado. Então, o que acontece, Haller? Ele entra na justiça e consegue essa decisão judicial. Haller, essa decisão judicial vale enquanto ele estiver doente. O momento em que ele ficou sarou, o INSS descobre que ele não teve aquela doença, a decisão não se aplica mais a ele. O suporte fático foi alterado. Não tem eficácia mais aquela sentença. A mesma coisa no jurídico, um exemplo que era muito comum, uma lei dando uma isenção. Um contribuinte entra na justiça e consegue a aplicação daquela lei isentiva ao caso dele. Anos depois, vem uma lei e revoga a isenção. Ninguém questiona que aquela coisa julgada não produz mais efeitos, porque ele estava baseado numa lei que não existe, mas que foi revogada. O que fez o Supremo? O Supremo deu uma solidificação desse entendimento. Ele falou o quê? O meu precedente também impacta a ordem jurídica, fazendo alterar o suporte jurídico das decisões judiciais em sentido contrário. Com essa inovação. E com relação à retroatividade, Haller, com todo respeito, retroatividade nós teríamos se fosse período anterior ao precedente do Supremo. A decisão do Supremo respeita a coisa julgada até a decisão do Supremo, a segunda, diga-se de passagem, né? A da ADI número 15. Só a partir dela que é obrigatório pagar. Importante destacar também que as ações que estavam no Supremo, uma era datada de 2001 e a outra era datada de 2010. Então os processos ficaram mais de 20 anos, um até 30, né? Cláudio. E a regra natural dos processos judiciais, você sabe muito bem, um processo tributário que dura 30 anos, o contribuinte, quando ganha, ele ganha todo o período dos 30 anos, mais 5 anos para trás, né? E durante muito tempo ele andava 10 para trás, né? E tinha a tese dos 5 mais 5. Então essa decisão nada mais é de que aplicar o caso concreto à decisão do Supremo. Essa retroatividade que está sendo falada é uma retroatividade endoprocessual do processo. Perdeu, se volta a data do julgamento e a discussão. É isso. Então, quer dizer, isso é importante se entender, que não está voltando atrás para rescindir coisa julgada. É a eficácia a partir da decisão do Supremo em controle concentrado, nesse caso, da CSLL. Cláudio. A ação revisional, Haller, Está me escutando? A ação revisional, nós tivemos o tema 494, o Supremo decidiu sem repercussão geral, que não há necessidade de ação revisional quando há mudança do suporte jurídico. A relação à ADI, a doutora Camanho, né, a questão da ADI número 15, com todo o respeito, sempre, foi julgada improcedente, mas o Supremo também tem, na jurisprudência dele, a natureza dúplice das ADIs. Ao mesmo tempo que ela é julgada procedente, tem efeito erga omnes para afastar a lei, quando ela é julgada improcedente, ela tem efeito erga omnes para declarar constitucional a lei. Isso está muito sedimentado no Supremo.
E, por fim, a questão do precedente, que o Eduardo falou com muita primazia aí, realmente, a grande, para mim, o grande legado do futuro do Supremo é uma nova concepção de jurisdição constitucional. O Supremo deu uma força aos seus precedentes do controle difuso, ao passo que considerou tanto em ADI como em repercussão geral, a partir de 2007, que seus precedentes são vinculantes e que impactam essas coisas julgadas em sentido contrário. Fazendo o quê? Uma isonomia na relação tributária. A partir da decisão do Supremo, ou todos pagam, ninguém paga. Esse é o mais correto, com a livre iniciativa, com a isonomia, dever fundamental de pagar tributo. São inúmeros os princípios constitucionais que pregam essa importância desse princípio até para a atividade econômica do país. Nós temos situações, envolvendo esse caso, de empresas que importavam sem nenhum tributo, quebrando empresas nacionais aqui que produziam no Brasil e tinham que pagar. Então, quer dizer, cria uma disfunção no sistema que o Supremo acabou resolvendo. E por último, Harley, antes de devolver a bola para você, esse entendimento beneficia e prejudica a União. A União é beneficiada em alguns casos e é prejudicada em muitos, viu, Harley? Eu dei o exemplo na tribuna do Supremo do tema 69. São milhares de contribuintes que perderam essas ações no tempo que tinha súmulas do extinto Tribunal Federal de Recursos, súmulas do STJ, o Supremo entendia que a matéria era ímpar. Foi 30 anos sem conhecer essa matéria do Supremo. E ele agora, em 21, concluiu um julgamento falando para excluir da base de cálculo do PIS, do COFINS e do ICMS. Todos os contribuintes que perderam essas ações em 30 anos de demanda podem parar de pagar, de incluir na base de cálculo o PIS, o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, sem um pedido ao judiciário, porque já tem eficácia imediata essa decisão do Supremo. Isso eu acho que é uma evolução, principalmente nessa questão de isonomia na jurisdição constitucional. Não podemos considerar o Poder Judiciário como um elemento de descrime na aplicação da Constituição. O Supremo acaba, como tem uma missão constitucional, guardião da Constituição, dá a última palavra em matéria constitucional, e depois que ele faz isso, cabe a nós todos, cidadãos, pessoas físicas, jurídicas, respeitar. Órgãos públicos, isso é a importância da jurisdição constitucional, que a todos submete e a todos vincula. Obrigado, amigo. Suas considerações iniciais. Peço desculpa por não ter acompanhado todo o debate, que tenho certeza foi muito melhor que a minha singela participação aqui. Doutor Cláudio, muito obrigado. Você consegue me escutar bem? Ótimo. Perfeito. Parabéns pela tua exposição e agradeço muito a tua participação e sempre, quando convidado, o gentil aceite aqui nos nossos debates na ABAT. Eu estou vendo aqui os nossos membros aqui do painel estão querendo também fazer perguntas, eu vou passar a palavra para eles. Eu queria só também deixar registrado para você, Cláudio, aí uma ponderação que depois eu queria te ouvir. Que é o seguinte, nós temos uma visão muito clara sua em relação à cessação da eficácia pró-futuro. E também aquela visão de que uma sentença declaratória, né, seja positiva ou negativa, ela não cria uma relação jurídica, ela apenas está declarando uma situação pretérita. Admitindo isso, Cláudio, mesmo nessa hipótese, como que ficaria quando esse efeito pretérito da declaração judicial atinge situações jurídicas pré-constituídas anteriormente à declaração judicial com o manto da coisa julgada? Nesse caso, especificamente, e apenas nesse caso, não se teria, em função do princípio da segurança jurídica, que proteger essas situações passadas, mesmo levando em consideração o efeito pretérito da declaração judicial, por 3 motivos, Cláudio. Primeiro motivo é a questão do tempo que isso levou para que o judiciário desse, então uma sensibilidade do Poder Judiciário. O segundo, a proteção à confiança dos contribuintes que se guiaram, mesmo a partir dessa decisão transitada em julgado, não de uma orientação ou de uma mudança de jurisprudência. E a terceira, o beneplácito do próprio Poder Judiciário. Já que nós estamos falando de situações ativas e passivas, nós temos que falar de responsabilidade. E a responsabilidade do contribuinte é correlata à responsabilidade do próprio Poder Judiciário. Então, a minha pergunta, para depois eu queria te ouvir um pouco, é que mesmo admitindo os efeitos pretéritos e a situação inerente à própria declaração, né, da decisão declaratória, ainda assim, em função da primazia do princípio da segurança jurídica, isso não teria que ser respeitado? E segundo ponto, né, tem uma doutrina processual que advoga muito claramente que em situações como essa, o trânsito em julgado, ele fica sujeito a uma condição resolutiva, só passa a gerar eficácia a decisão transitada em julgado a partir da nova certeza jurídica estabelecida no ordenamento.
é inclusive uma teoria do professor Fred Didier, né, sobre esse assunto. Então, eu só teria a eficácia a partir do momento do trânsito em julgado, né, independentemente da cessação da eficácia futura, eu só teria o início, né, o desacorde disso, a partir do momento em que o Supremo fixar a nova certeza jurídica. Então, nessa situação, eu não teria, aplicando essa teoria do professor Fred Didier, uma situação a ser respeitada, e aí no passado, essa retroação, esse efeito retroperante, como a professora Fernanda Camano comentou, de fato não estaria ferindo a segurança jurídica do contribuinte, né, a esfera de direitos dele, munido de uma coisa julgada. Eu gostaria depois de te ouvir em relação a essas duas perguntas, mas nós temos aqui o professor Scaff, o Alfredo Scaff, também a professora Fernanda, o professor Eduardo, que tem outras ponderações para você, e eu vou, obviamente, muito mais abalizadas, vou passar a palavra, então, começando aqui pela professora Fernanda Camano e depois para o professor Scaff, Alfredo e Eduardo, nessa ordem. E se você puder anotar, Cláudio, eu sei que você tem ótima memória, mas aí você depois responde as indagações formuladas de uma vez. Boa tarde, doutor Cláudio. Um prazer sempre. Nós temos nos encontrado nos eventos. É muito bom a gente dialogar academicamente, né? Sobre os pontos. Eu tenho duas observações só que eu queria lançar aqui. Na verdade, é mais uma semente de reflexão do que propriamente um argumento de defesa veemente. O primeiro ponto é que naquela DIN 2418, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional o antigo artigo 741 do CPC e o 525 do CPC de 73 e o 525 e o 535 do CPC de 2015, o ministro Theory, ele faz uma ressalva. E a ressalva é de que esses efeitos rescisórios decorrentes de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eles só ocorrem se a decisão do Supremo Tribunal Federal for anterior à decisão transitada em julgado. Aí sim se admite esses efeitos rescisórios, justamente porque, se essa é a situação, a decisão judicial transitada em julgado que aplicou um entendimento já contrário a um precedente anterior do Supremo, violaria esse precedente, né? Eu só queria fazer esse ponto. E com relação ao segundo ponto, sobre a eficácia dúplice das ações do controle concentrado, salvo engano, tem um dispositivo na Lei 8968 de 99, que diz que, em qualquer caso, para que haja esse efeito dúplice, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deve ser expressa pelo quórum da maioria absoluta. Então, nesse sentido que eu questiono, eu coloco um ponto de dúvida em xeque se a decisão proferida na ADIM 15, que causou toda essa polêmica, no momento em que houve o julgamento da improcedência da demanda, e não houve, obviamente, uma declaração expressa com o quórum da maioria absoluta nesse sentido, se pelo artigo, acho que salvo engano, 23 dessa mesma lei, se ela não teria eficácia vinculante. Se ela não tem eficácia vinculante, não poderia produzir esse efeito sobre as coisas julgadas a partir de 2007. Portanto, em 2023, o Supremo atribuiu essa eficácia olhando para trás e dando a ela, àquela decisão, um efeito retroativo. São essas minhas duas considerações para a gente poder refletir em conjunto. Obrigada. Pode ir, Scaff. Tá com som aí, Scaff? Sim. Por favor, fique à vontade. Bom, acho que o debate está muito interessante, muito rico. E eu vi o Cláudio com muita atenção. E quero dizer que, em grande parte, a gente concorda. Em grande parte. Grande parte. Que a coisa julgada não é absoluta, nós estamos de acordo. Que a coisa julgada pode ser revisada, sim, tem até ação rescisória possível que revisa a coisa julgada. E que o Supremo estabeleceu que, proposta ação rescisória, a coisa julgada pode ser feita. Pode ser desfeita, desculpem. A novidade agora é que a coisa julgada pode ser desfeita automaticamente. Então, isso só foi decidido agora em fevereiro de 2023. Portanto,
a decisão de 2007, a ADI 15, não tinha esse efeito. Pode ter doutrina, pode ter parecer da Procuradoria, pode ter uma montanha de coisa, mas decisão do Supremo dizendo que é automaticamente desfeito. E repara, tem uma expressão, vamos de novo para os 2 parágrafos, ver o que é que está escrito. Se a gente for ler lá, tem uma expressão que diz assim: afastados os efeitos temporais da coisa julgada. Não está dito que a coisa julgada foi desfeita. Não está dito lá. Vamos ler o que está escrito. Está escrito: afastados os efeitos temporais da coisa julgada. Afastar os efeitos temporais, a gente tem que centrar primeiro na palavra afastar, porque não está dizendo desfazer. Afasta-se o que está vigorando até aquele ponto. Portanto, a coisa julgada prevalece até ocorrer o desfazimento, não, mas o afastamento dos seus efeitos temporais que vigoraram até aquele ponto, até aquele minuto. Me parece tão claro isto, mas tão claro. Então, a coisa julgada não acabou no sistema brasileiro, menos, pessoal, menos. A coisa julgada não dizimou no sistema, não. O que o Supremo disse foi: coisa julgada de trato continuado devem se reger pela decisão do controle concentrado. Articulou controle difuso com controle concentrado. Então, a coisa julgada agora é desfeita automaticamente? Sim. Acabou a coisa julgada no Brasil? Não. Só nestas situações com desfazimento automático, respeitados efeitos temporais da coisa julgada, que só são afastados quando isso for proclamado. Quando se diz quando isso for proclamado e se reporta a 2007, é um erro. Por quê? Porque estão afastando os efeitos temporais retroativamente. Isto é simplesmente um erro. Aqui que está o erro do raciocínio. Então, neste sentido, e aqui divergimos, Cláudio, o que se pretende de colocar a base em 2007 da CSL é um erro. É um erro jurídico. Claro que nem eu, nem você, nem ninguém leu o acordo, porque o acordo não foi proferido ainda. Só o julgamento, só tem aqueles 2 parágrafos. Então não tem como fazer, sob pena de, aí sim, dissolver a coisa julgada e não afastar a coisa julgada, uma interpretação que retroage a 2007. Entendeu? Observa que, se isto for assim, a gente tem até uma situação muito peculiar. Os contribuintes que não têm, que têm decisão contra si no tema 69, no caso do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, eles poderão dizer agora: eu tenho até direito a receber do fisco. Olha lá o impacto contra e a favor dessa situação. Então, temos que ter cautela, olhar com atenção e, cá entre nós, respeitar a coisa julgada. Isto é fundamental. Até quando ela vigorar e for decidido por alguma decisão futura, que ali cessam os efeitos por uma decisão de mérito no controle concentrado. Eu acho até mesmo que a advocacia pública deveria advogar esta tese, porque ela dá segurança jurídica. A advocacia pública não está vinculada à defesa dos interesses do Tesouro. Ela está vinculada à defesa dos interesses do Brasil. E respeitar a coisa julgada nestes termos é uma defesa do interesse do Brasil. Então, acho que seria interessante repensar esse tipo de questão, porque são posições diferentes que devem ser consideradas. Acho que com isso eu fecho. Perfeito, professor Fernando, obrigado e excelentes considerações. Passo a palavra a Eduardo, fazer uma consideração, se você puder. Vou fazer uma consideração bastante breve, mas acho que para mim também tenho bastante claro e achei muito oportunas as considerações do professor Fernando Scaff, e depois quero ouvir o Cláudio, porque o que efetivamente se afigura é que não se mexeu na validade da coisa julgada, e sim na eficácia, né, no plano. Então, a cláusula rebus sic stantibus, ela
ela se operaria na eficácia da coisa julgada. E, portanto, ao ser aplicável na eficácia, e como essa decisão é de agora, veja, não haveria como retroagir no sentido que falou o ministro Barroso, né? Porque exatamente foi no plano da eficácia. E gostaria de ouvir o Cláudio a respeito disso e fazer mais uma consideração, porque até agora, voltando, né, a gente tem só aqueles 2 parágrafos, por enquanto. Claro que tem todo o debate, tem toda a doutrina, né? Imagine, não tem, né? Tem a doutrina do professor Cláudio Cifelder, da doutora Fernanda Camano e muitos outros juristas, mas no que temos de aspecto concreto nesse julgado que foi fixada a tese, por enquanto aqueles 2 parágrafos. Me parece também que aí sim, analisando o que repercutiu logo após o julgamento com relação às manifestações pessoais e isoladas dos ministros Barroso e Gilmar Mendes, que o aspecto concorrencial chamou muito a atenção, a questão da isonomia e o aspecto concorrencial. Mas veja, no plano dos valores, pelo menos do que eu aprendi, existe uma necessidade de harmonização de valores. Então, não se pode carregar a mão apenas em 2 aspectos, considerando todo um arcabouço de Estado de Direito e legalidade que nós temos há anos. Inclusive porque, se considerarmos também que a lei que define a equiparação, vamos assim dizer, dos efeitos, né, do sistema difuso e concentrado em repercussão geral, o concentrado e o difuso em repercussão geral é de 2007, tá certo? Os processos são anteriores a essa lei, os processos originários, e temos também uma mudança importante do Código de Processo Civil, que inclusive muda bastante o paradigma de relação litigiosa, tá certo? Com base no princípio da boa-fé objetiva, com base na cooperação entre as partes. Então, eu acho que as ponderações que o professor Fernando acabou de colocar, inclusive para a defesa do que seja a coisa julgada, é muito importante. Então, eu gostaria de ouvir o Cláudio e não sei se o Halle quer fazer algum comentário antes. Obrigado, Eduardo. Excelentes ponderações também. E aí acho que nós já temos os comentários. Agora eu vou passar a palavra para o Alfredo. Eu acho que o Cláudio nos escuta bem, né? Temos os comentários então do professor Scaff, da professora Fernanda, os meus e o do Eduardo, o doutor Eduardo. Eu vou passar agora a palavra final aí para o professor Alfredo, lembrando que nós estamos caminhando, nós temos mais 15 minutos de evento, estamos já caminhando para o final, nós temos aqui algumas perguntas, depois também que eu vou lançar para o grupo responder. E então, Alfredo, por favor, eu gostaria de fazer um complemento à questão do respeito à coisa julgada. E a coisa julgada, ela foi levada à Constituição pelo legislador constituinte em 88, quer dizer, ela tem 35 anos de idade, para ser respeitada. Ela não está na Constituição, ela não está somente na doutrina. Ela não é um aspecto doutrinário de segurança jurídica. Ela é um aspecto constitucional de segurança jurídica. E é uma segurança jurídica não só para o contribuinte, mas é uma segurança jurídica dos juízes que proferiram a decisão. Então, eu acho que é esse o grande mote da questão. O próprio respeito ao judiciário remete a que não pode haver uma retroatividade, porque se você retroage uma decisão, né, que foi somente colocada hoje, e a matéria de direito respeita os valores fáticos de hoje, então é exatamente isso. O valor fático de hoje não pode retroagir ao que aconteceu no passado. Então, o que aconteceu no passado tem que ser respeitado até hoje, no sentido de que o valor passado, ele vem correndo até hoje e não há problema algum. Mudou-se o entendimento, então, daqui para frente. Perfeito, Alfredo. Muito obrigado. Cláudio, passa a palavra, então, para você fazer seus comentários e depois a gente caminha para as perguntas. Obrigado, amigo. Sempre é enriquecedor ouvi-los aqui. Professor Scaff, que reitero, já admiro, de longa data, a obra. Queria falar, professor, que a gente não discorda. Eu acho que a gente tem só uma diferenciação conceitual. O senhor considera a coisa julgada todo o período de eficácia prospectiva dela. Eu, diferentemente, com todo respeito, considero a coisa julgada aquele elemento passado, pretérito. Quando uma decisão judicial joga para frente uma coisa julgada, aí primeiro já é uma decisão atípica do Poder Judiciário. Não é a atividade dele regular o futuro, né? O porvir, o que está por acontecer. Essa é a nossa diferença, só. E quando o senhor falou da advocacia pública, é importante dizer que esse parecer da PGFN de 2011, quando foi editado, ele era de 2011 para frente. Ele foi isso, ele respeitou toda essa segurança. O que o Supremo fez
É porque o parecer ressalva as hipóteses da Receita Federal ou alguma outra situação anterior ao parecer já discutir aquela matéria, que são exatamente os casos do Supremo. Eram casos anteriores ao parecer. Por isso a possibilidade de ir para 2007. É uma ressalva. Mas o parecer colocou, com base no artigo 146 do CTN, que valeria apenas para frente, dali para frente, ressalvado as autuações já feitas como um dos casos julgados pelo Supremo. O da Fernanda também, Fernanda, concordo com você, a doutrina toda sobre a questão da ADI, né? Mas o Supremo não tem levado em consideração. O que tem levado realmente é o dispositivo, conhecimento, né? Procedência ou improcedência para dar essa natureza dúplice. E se provou isso no julgamento do Supremo, né? A questão não foi nem debatida porque é uma coisa muito sedimentada dentro do Supremo Tribunal Federal. O Halle, você colocou algumas situações também, e também com todo respeito ao advogado Dr. Scaff, né? A Constituição realmente coloca a cláusula pétrea da coisa julgada, mas com relação à lei, né? A lei não pode, né? A coisa julgada, ato jurídico perfeito, né? Por que isso? Porque a lei só pode para frente. E o judiciário, a coisa julgada é para trás. Historicamente, se a gente pensar, toda essa confusão que a gente está tendo de conceitos e no tempo é porque o judiciário pôs um comando para regular o futuro. E para sempre. Não tinha nenhuma situação de quando para essa coisa julgada. Não para. O Supremo falou, não para. Se vai para frente, ela para quando o Supremo decidir de forma contrária. Foi isso que foi feito. Por isso, às vezes, a gente tem essa confusão de tempo, né? De para trás e para frente. Porque a coisa julgada foi colocada como instrumento, não de julgada, é coisa julgando. Ela continua julgando. Acabou o processo, ela continua julgando. A coisa julgada, historicamente, são efeitos pretéritos. Só essa questão conceitual que eu divirjo de vocês. Halle, você me colocou 3 pontos relevantíssimos, né? O tempo, né, da duração do processo judicial, e acho que você está correto com essa crítica. Nós temos esse problema, nós temos um descasamento das decisões de primeira e segunda instância e o tempo da decisão do Supremo. O Supremo demora mais tempo para julgar. Isso causa esse problema, né, Halle? De que quando a decisão vem, analisa um fato de 2007 e aí tem essa discussão. Mas como eu falei para você, Halle, no começo, isso vale para Chico e para Francisco, eu gosto de dizer. O contribuinte, quando demora 30 anos, ele ganha, ele também ganha os 30 anos que durou a ação, mais os 5 ou 10 para trás. Então, infelizmente, é uma regra do jogo, não é uma regra boa, eu não concordo com ela. Tem inúmeros instrumentos que a gente tem que fazer para acelerar isso, mas é um fato. No Brasil, inclusive o Código Novo, né, Halle? O Código Novo colocou a rescisória em matéria constitucional da decisão do Supremo, 2 anos de decisão, exatamente para tentar possibilitar uma isonomia na aplicação da Constituição. Então, o Código Antigo, corroborando esse entendimento de que não pode ficar uma decisão contrária ao Supremo valendo para sempre, jogou a data do início do prazo para a decisão do Supremo. É uma mudança importante, mas com o intuito do quê? De permitir instrumentos para deixar todo mundo com o mesmo direito, o direito igual ao que fez o Supremo, né? Como decidiu o Supremo. Então, essa questão do tempo é uma questão que você tem toda a razão. É um problema histórico do judiciário brasileiro e que tem essas consequências da demora. Você falou da confiança, né? Eu acho que aqui a gente tem 2 parâmetros, né, Halle? Eu, como advogado público, eu tenho que olhar isso. Nós temos a questão da confiança dos contribuintes que tinham essa coisa julgada, mas imagina, Halle, os inúmeros contribuintes, posso dizer que vocês são a extrema maioria deles, que perderam essas ações, que nunca deixaram de pagar. Como fica a confiança deles no sistema se nenhum deles, se todos pagam e apenas poucos beneficiados não pagam? Qual a confiança que a gente tem nesse sistema que privilegia alguns por um erro do judiciário ao aplicar a Constituição? Erro por quê? O Supremo, que tem competência para falar com definitividade e profundidade, disse que não é a Constituição, não é isso. Então também tem que olhar esse outro lado, né? A confiança de quem paga e sempre pagou esses tributos, diante de outros que nunca pagaram. Por que fica aquela solidariedade que tem que ter entre os contribuintes, né? Porque o ente, o fisco, ele é um ente, ele é o garante, né? Ele é o fiduciário de todos os contribuintes para que todos paguem ou ninguém pague. Não pode ter misturado essas situações. Então essa confiança tem que ser olhada dos 2 lados. Com relação à responsabilidade que você colocou, e de alguma certa forma correto, porque todo o problema deriva de uma decisão judicial, é o judiciário dando um descrime errado, né? Mas ela, para mim, com todo respeito, tudo que eu estudei, aprendi, anotei aqui, ela busca trazer um bom termo a isso, que é qual? O Supremo, quando dá a palavra final de uma matéria constitucional,
e ele tem essa atribuição constitucional, essa guardião da Constituição, todos os agentes públicos, privados, têm que se entender. A partir daquele momento, todo mundo respeita aquela decisão suprema. É isso que ele disse, é isso que ele buscou. Demorou o processo? Tem razão disso, sim. Mas ele buscou ser coerente e coerente com a jurisprudência, Halley. Nós temos 3 repercussões gerais aqui, tema 360, 494 e 733, com todo respeito, não é a primeira vez, professor, que o Supremo decide sobre isso. No tema 360, ele decidiu que a coisa julgada pode sim ter ineficácia e voltar para trás. Pode. No tema 494, tirou a ação revisional, não há necessidade. E também diz que a cláusula rebus sic stantibus cessa automaticamente a decisão. E no tema 733, o ministro Teori deixou a ressalva expressa. Precisa ação rescisória para os efeitos pretéritos da coisa julgada. As relações de trato continuado, ele ressalvou na ementa, ressalvadas situações de relação jurídica de trato continuado. Nesse julgamento, em 2014, 2015, já tinha essa sinalização de que nas relações de trato continuado não há necessidade de rescisória. E lembrando, a rescisória não ficou dispensada. Não vamos confundir. A rescisória é para buscar um efeito retroativo lá atrás. Ele deixa de ganhar qualquer benefício, inclusive o pretérito, 5 anos antes de ajuizar. Volta tudo. Aqui não. É da decisão do Supremo para frente. Por isso que é importante agora, uma nova discussão, é o papel da rescisória. O STJ aplicou, Halley, o precedente do Supremo numa ação rescisória. Porque a ação rescisória, ela é para rescindir, por isso que ela é rescisória. O professor Scarfe colocou, tem fundamento na Constituição. São uma das exceções ao Instituto Absoluto da coisa julgada. O STJ tem entendido que com a rescisória é da decisão do Supremo para frente. Não, a rescisória, a natureza dela, da decisão dela é de rescindir. Então, quer dizer, é uma discussão que agora vamos colocar, e as coisas eu acho que ao natural vão se colocando, vão se discutindo essas questões, vão se depreendendo essas diferenças, vão se concentrando para se buscar um entendimento maior sobre a matéria. Eu tenho certeza que acho que todos vamos aprender, e o judiciário acho que vai melhorar com isso. Vai buscar também sempre ter essa questão de isonomia como um norte, que o judiciário não pode ser uma loteria. Cada um que entra tem uma decisão diferente. Deve-se buscar nele, claro, uma segurança jurídica no sentido do quê? Que a lei, a Constituição seja aplicada de forma isonômica para todos. Todo o movimento de normatização, né, da jurisprudência vira norma, como objetivação, né, do nosso sistema do civil law para o common law, é buscar isso, dar uma segurança. O Código Novo, do Código do Processo Civil, veio com esse intuito, e acho que é uma evolução para o jurisdicionado brasileiro, essa busca de dar para todos o mesmo direito e a mesma prestação jurisdicional. Com isso eu concluo, amigo, agradecendo mais uma vez a participação. Fico à disposição para alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigado pela sua ilustre participação, pelos esclarecimentos, né, como sempre, muito claros, muito assertivos, né, em que pese termos discordâncias de pontos de vistas e óbvio, é isso que enriquece o nosso debate e faz com que nós possamos atualizar aqui essa conversa. Eu acho que haveria matéria para muito debate ainda, essa questão que você coloca, Cláudio, da rescisória, né? É um próximo passo aí, eu espero que a gente tenha a oportunidade de discutir isso com calma. Nós estamos encaminhando para o final, tá, Cláudio? Eu quero novamente agradecer a sua participação e a de todos, e da doutora Fernanda também aqui. Professor Scarfe, doutor Eduardo Natal, doutor Alfredo Scarfe. Antes de nós irmos para as considerações finais, eu vou pedir para que cada um possa fazer as considerações finais no máximo 1 minuto, 2 minutos, só para a gente poder fechar mesmo, né, no tempo previsto. Eu queria só dizer sobre algumas perguntas. Nós não vamos conseguir, obviamente, fazer todas as perguntas que foram encaminhadas, mas nós temos uma questão aqui que foi colocada pelo Carlos Nunes, que é a seguinte, e aí eu vou fazer aberto para quem quiser responder. Como ficam os créditos... só um segundo, desculpa aqui. Como ficam os créditos reconhecidos em trânsito em julgado? Poderão ainda ser habilitados e compensados após os temas 881 e 885, né, que eu acho que ele está perguntando para situações que foram reconhecidos os trânsitos em julgados, mas não executados, não operacionalizados, né? Então, se pode ser feito, né, agora a compensação. Esse caso, por exemplo, é um caso muito
possível em relação ao terço constitucional de férias, tá? Acho que talvez por isso venha a pergunta aí de decisões transitadas em julgado em relação ao terço constitucional de férias que não foram ainda operacionalizadas. Se o contribuinte for até a Receita Federal e entrar com a DECOMP, como fica essa situação? Tem uma decisão do Supremo, mas a decisão do Supremo é posterior. Se acessa a eficácia a partir da decisão do Supremo. Está respeitada a eficácia da coisa julgada pretérita, então, e o contribuinte tem o título jurídico hábil para executar? Acho que essa pergunta aqui está sendo endereçada aqui. Então, eu deixo aberto aqui, eu não sei se o próprio Dr. Cláudio Cifelder quer responder ou se os demais membros da mesa. E na sequência, então, eu passo então a palavra. Bom, vamos primeiro, então, vou deixar aberto. Alguém quer responder essa questão? Se sente mais à vontade para falar? Professor Cláudio Cifelder, e depois passo para a doutora Fernanda e a gente faz as considerações finais. Obrigado, professor Scaff. Então, Halle, de forma muito objetiva, o período anterior à decisão do Supremo, né, em que houve alteração do suporte jurídico, ele pode compensar. O período posterior à decisão do Supremo, não. Esse é o marco. Obrigado, doutora Fernanda. Eduardo quer fazer um complemento e já passo para a doutora Fernanda. Pode passar para a doutora Fernanda. Me perdoa, eu sei que vai estender um pouquinho. Cláudio, eu vou só estender a pergunta que é importante. Mesmo para os processos que transitaram em julgado posteriormente à decisão do Supremo, veja, porque acho que não, né? Só para aqueles que transitaram em julgado antes da decisão do Supremo. Aliás, decisão que ainda tem um embargo de declaração por ser analisado, né? Só complementando, Eduardo. Se transitou depois da decisão do Supremo, é ineficaz essa decisão, pela decisão anterior do Supremo. O Supremo tem o seguinte entendimento. Depois que ele decide, se alguém decide contrário, não vale nada. É ineficaz, é validade zero. Se é antes, a eficácia é até a decisão do Supremo. Então não muda muito, aí piora para ele se a decisão dele é depois da decisão do Supremo. Só queria fazer um comentário. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de aguardar realmente a publicação do acórdão, porque esse efeito retroativo ele foi dado só para a contribuição social sobre o lucro. As outras teses tributárias, isso não foi ventilado na decisão. O que foi ventilado na decisão é, a partir de 2023, os trânsitos de julgado contrários às decisões do Supremo não valem mais. Quando? A partir de 2023. E o IPI e outras teses tributárias que o Supremo decidiu anteriormente a esse acórdão. Eu entendo que esse efeito retroativo não vale para as demais teses tributárias. Perfeito. Professor Scaff. Olha, eu quero concordar integralmente com a Fernanda neste ponto, porque volto ao julgamento em 2 níveis. O que foi estabelecido foi uma tese, tá certo? Referente aos temas 881, 885, dizendo o seguinte, articulando o controle concentrado com o controle difuso. Tá? É este o ponto, com irretroatividade e respeito à anterioridade. É isto que foi dito. Esta tese se aplicará como padrão de julgamento para todos os casos em concreto que vierem a ser analisados. Por isso que é um julgamento em 2 níveis. Logo, quando ministros do Supremo, fora dos autos, mencionam de forma inadequada a tese aprovada por unanimidade, a questão da aplicação da CSL, colocando para 2007, aqui é uma contradição entre uma manifestação extra-autos do caso concreto CSL em face da tese aprovada. Na linha do que a Fernanda mencionou, esta tese ela vai valer para todos os julgamentos futuros que, eventualmente, em controle concentrado repercussão geral, divirjam das decisões isoladas da coisa julgada. Portanto, a coisa julgada desfaz se a concentrada for de maneira diferente. Mas tem que analisar caso a caso para aplicar a tese. Por isso, volto e doravante. Por isso que volto ao ponto. Julgamento em 2 níveis. Agora, quero agradecer à ABAT a possibilidade de trocar ideias e quero parabenizar por várias razões. Entre elas,
pela a composição dos amigos que estão aqui ao meu lado, que trazem diversos aspectos enriquecedores, pelo lado do contribuinte, e por incluir o Cláudio, porque nos dá a possibilidade de ouvir uma posição diversa, que é a defesa da Fazenda Nacional na questão. Então, antes mesmo de um contraditório nos autos, a gente pode ter um contraditório de ideias, e um contraditório de ideias é sempre bem-vindo, em debates como esses, a gente discutindo teses jurídicas dentro de um ambiente onde isto é propício, sem chegar diretamente aos autos. Então, parabéns à ABAT, a todos que nos assistem, e aqui cumprimento o Halley em nome de todos. Obrigado. Obrigado, Halley, pelo convite, e quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela aula de Direito Tributário mais uma vez, ao nosso colega lá em Brasília também pela participação. Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que a nossa Constituição ela está começando a precisar de uma reforma, né? Nem que seja uma nova Assembleia Constituinte ou uma mini-reforma tributária forte, no sentido de fortalecer os juízos inferiores, fortalecer o STJ e que o Supremo Tribunal Federal fique com a matéria pacificadora, né? E não a matéria controversa, né? Porque nós estamos aqui numa questão doutrinária de divergência, mas eu me lembro de uma frase de direito tributário que eu acho que foi a melhor frase que eu escutei na faculdade, que o que a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, né? Então eu vejo o seguinte, a gente não pode inventar teses contra a doutrina, contra a jurisprudência, contra o que está na Constituição, porque é para isso que existe uma lei complementar. Então, se a gente precisar explicar o que é coisa julgada e a segurança jurídica que traz a coisa julgada, a gente tem que ter uma lei complementar a esse artigo que protege a coisa julgada na própria Constituição. Então, eu vejo que a gente não precisa chegar nesse ponto, né? A gente é muito simples, né, o processo tributário dar a segurança jurídica de que um controle concentrado, quando ele se sobrepõe ao controle difuso, ele tem que ser dali para frente os seus efeitos, porque os efeitos pretéritos estão protegidos pela segurança jurídica da coisa julgada de quem conseguiu. É mais ou menos isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Alfredo. Para as nossas considerações finais, doutora Fernanda quer fazer o uso da palavra para nós fecharmos. Acho que o professor Scarpa já o fez, né? O professor Alfredo. Agora, faltando Fernanda e Eduardo. Se tiver Ale, eu só gostaria de agradecer esse debate que é muito rico e nos ajuda a maturar as nossas ideias até a publicação do acórdão. Gostaria de agradecer e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Eduardo. Eu também quero agradecer também a todos os meus colegas que participaram, ao querido Dr. Scaff, Dr. Fernando Scaff, doutora Fernanda Camano. Tive a oportunidade aqui também de conduzir os convites junto com o Halley, em nome da ABAT, fico muito contente. Ao amigo Cláudio, independentemente das divergências, Cláudio é um amigo, né? Trocamos ideias, inclusive, com certa frequência, o que é muito bom. E o que estimula, inclusive, esse debate extra-autos, de alto nível. Esperamos continuar a fazer isso, estimulando né, o debate, e isso será sempre muito profícuo para o desenvolvimento do direito tributário e também de outros temas. Obrigado, Halley, obrigado, ABAT. Até a próxima. Eu quero agradecer, obrigado, Eduardo. Quero agradecer a todos os nossos associados, todos que participaram conosco. Infelizmente, não vamos conseguir dar o encaminhamento de todas as questões formuladas, mas espero e tenho certeza, pela qualidade do debate, dos nossos excelentes expositores, que tenhamos chegado pelo menos ao atingimento de um objetivo importante, que é a exploração de diversos aspectos decorrentes da decisão do tema 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal. Eu quero novamente agradecer também aos nossos ilustres membros aqui do painel, né, Dr. Alfredo Scaff, professor Fernando Facuri Scaff, professora Fernanda Camano, Dr. Eduardo Natal e Dr. Cláudio Seefelder. É uma honra, um prazer muito grande tê-los aqui na ABAT novamente, né, um agradecimento e gratidão pelo gentil aceite ao nosso convite. A gente sabe do tempo e da agenda, né, de todos aqui, então eu agradeço imensamente e
a ABAT tem buscado, através desse apoio enorme de cabeças e mentes brilhantes como a de todos vocês aqui, esse debate plural, promover esse debate plural na sociedade, com membros da magistratura, membros da procuradoria, membros da academia, e é isso que tem aí movido a nossa força de trabalho internamente na ABAT. Então, eu agradeço também, novamente, a todos que nos acompanharam, agradeço a todos aqueles que estão trabalhando também na organização do evento para que ele acontecesse, né, todo o grupo ABAT também, e lembrando que nós teremos um evento importante no dia 18 de abril, somente sobre contribuições, SPED, malha fiscal, e também no dia 25 de maio, sobre contribuições previdenciárias. Acompanhem o nosso quadro de eventos, e fica novamente aqui o penhor da minha gratidão a todos, e novamente uma saudação, um abraço e uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham, a nossos ilustres palestrantes. Muito obrigado a todos.